Olá a todos os meus queridos alunos do YouTube, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre a crase. Lembrando o endereço do meu blog, www.portuguesconcurso.com. Eu quero agradecer a todos vocês que têm participado, mandado comentários, feito perguntas, tirado dúvidas. Enfim, a participação de vocês é muito importante para que esse projeto continue dando certo e continue crescendo. Então, eu vou falar sobre a crase. Já fiz aqui um pequeno resumo para ficar mais rápido, né? Para eu conseguir falar mais coisa nessa aula tão pequena de 10 minutos. Então, a crase nada mais é do que a fusão. A fusão entre dois elementos iguais. Então, o nome, a fusão, é crase. O nome disso é crase, mas o nome do acento é acento grave, ok? Então, você pode apresentar, pode acontecer a crase principalmente em três tipos de casos, três situações. Com o artigo a mais a preposição a, que é o caso mais comum, a gente ocorre a crase, a fusão aqui, e eu marco essa fusão pelo acento grave, ok? E a preposição a mais o a, o pequeno a aqui, inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então fica dessa forma aqui, ó, aqueles com acento grave, aquelas com acento grave e aquilo com acento grave. E o a, quando esse a for equivalente a um pronome demonstrativo. Então, o a é um pronome demonstrativo quando a gente puder substituir esse a por um pronome, por aquele, aquela ou aquilo. Então, pude fazer essa substituição, o a é um pronome demonstrativo e eu o grafo com o acento grave, marcando a crase, ok? Então, se eu falo assim, ó, por exemplo, pedi, vou colocar aqui mais aqui abaixo. Então, os exemplos. Pedi as provas à professora. Ó, pedi as provas à professora. Então, vamos ao verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa. Eu pedi as provas. As provas é o objeto direto. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Eu pedi essas provas à professora. Então, você concorda comigo que o verbo pedir, ele rege a preposição a. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, esse a aqui é preposição. Só que, além desse a preposição, eu tenho o a que é marcado pelo artigo antes do substantivo professora. Então, eu tenho aqui a ocorrência de um caso de crase. Ó, pedi a preposição, mais o a artigo antes de professora. Então, pedi, ó, como é que deveria estar escrita essa frase? Pedi as provas à professora, ok? Então, acento grave, porque preposição mais artigo, caso de ocorrência de crase, ok? Ficou meio trava-língua essa frase, né? Então, preposição mais artigo, a ocorrência de crase, fica melhor, ok? Então, vamos lá. Se eu colocasse assim, ó, pedi as provas àquela professora. Ó, pedi as provas àquela professora. Então, eu tenho aqui de novo o verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa a. Então, eu sei que é um verbo transitivo direto e indireto. Pedir a. Mais o a de aquela aqui, ó. Aquela professora. Então, aqui eu precisaria grafar com um acento grave. Pedir aquela professora as provas, tá? Ou as provas também pode vir antes. Pedir as provas àquela professora. Mas o principal é que o a tem que estar marcado com o acento grave, ok? Então, segundo caso, né? O terceiro caso, eu vou colocar aqui mais alguns outros exemplos antes de ir propriamente para o terceiro caso. Então, se eu falar assim, obedecer às professoras,
professoras é importante. Ó, obedecer às professoras é importante. Nós já vimos que o verbo obedecer e também o verbo desobedecer é um verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, é óbvio que ele rege a preposição a. Obedecer a, né? Mais o as artigo de professoras, antes do substantivo professoras. Então, a preposição mais as artigo antes de professoras, eu deveria escrever obedecer às professoras é importante, ok? Então, obedecer às professoras, vou marcar aqui. Então, aqui eu consegui dar exemplos desses dois tipos de caso aqui, não é isso? São casos em que ocorrem a preposição mais o artigo e, obviamente, eu tenho um caso sem problema nenhum, nenhuma dificuldade de ocorrência do acento grave, ok? Agora, se eu falasse assim, ó, para vocês, ó, esta apostila é igual a que você comprou. Esta apostila é igual a que você comprou. Então vamos a este A aqui, que é o foco da nossa aula. Posso substituir esse A por algum pronome demonstrativo? Eu poderia falar, esta apostila é igual àquela que você comprou? Opa, posso falar, posso trocar e não há nenhum prejuízo semântico. Então, se eu posso trocar esse A, que aparentemente seria uma preposição, só uma preposição, né? Se eu posso trocar esse A por um pronome demonstrativo, nós classificamos também este A como um pronome demonstrativo. Então, esse aqui, ó, é o caso da terceira regra. A igual a pronome demonstrativo, eu preciso obrigatoriamente grafar com o acento grave. Então, esta é igual a, ou seja, aquela que você comprou. Esta apostila é igual a aquela que você comprou. É óbvio que eu estou forçando um pouco a pronúncia para vocês perceberem aí a ocorrência dos dois as, ok? Agora, um outro tipo de fator de crase é quando a gente tem nomes geográficos, ó, nomes geográficos. Aí, dá pra gente fazer aquela regrinha que a gente aprende na escola. Se eu vou a e volto da, eu ponho a crase, crase no A. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não é isso que a gente aprende lá na escola? Então, é só a gente pegar qualquer nome de lugar e colocar, por exemplo, vou a Itália, ó, vou a Roma, vou a Bahia, vou a São Paulo, por exemplo, ó. Então, vamos fazer aquele nosso esqueminha aqui da nossa regrinha. Vou à Itália. Quem vai a e volta da, crase no A. Quem vai a e volta de, crase para quê? Se eu vou à Itália, eu volto da Itália ou volto de Itália? Eu volto da Itália, né? Então, vou à Itália com acento indicador de crase. Itália, ok? Vou a Roma, eu vou a Roma e volto da Roma ou eu volto de Roma? Opa, se eu volto de Roma, eu não preciso colocar a crase. Então, vou a Roma, tá certinho. Vou à Bahia, eu vou à Bahia e volto da Bahia, eu volto de Bahia. Eu vou à Bahia e volto da Bahia. Então, acento grave. Vou à Bahia. Bahia, ok? Eita, vou à Bahia. Vou a São Paulo e volto de São Paulo ou volto da São Paulo? Eu volto de São Paulo. Então, se eu volto de São Paulo, não há ocorrência de crase. Agora, repara o seguinte, uma coisa bastante importante. Se esse nome geográfico estiver marcado por um nome, se esse nome geográfico estiver marcado por um nome com um termo especificador, aí você vai colocar a crase. Se eu falasse assim, ó, vou a Roma aqui em cima,
não tem acento grave. Mas se você falasse vou a bela Roma, ó, vou a bela Roma. Esse bela aqui é o termo especificativo, funciona como um adjunto adnominal, não é isso? Então, se há um termo especificativo aqui no nome da cidade, aí sim eu vou colocar o acento indicador de crase.